Continuação da leitura do livro Infinitesimal, a Teoria Matemática que Mudou o Mundo, de Amir Alexander, página 67. Um homem não apreciado. Assim eram as coisas nas primeiras décadas da Companhia de Jesus. Quando a matemática, se chegasse a ser abordada, era lecionada apenas na medida que fosse útil para outras disciplinas suas superiores. E assim, provavelmente, teriam permanecido não fosse o trabalho de um homem que fez a sua vida a missão de levar a matemática para o centro do currículo dos colégios da companhia. Foi graças a seus esforços que, no alvorecer do século XVII, os jesuítas haviam se tornado não só professores de matemática qualificados, mas também os principais estudiosos nesse campo. Figurando entre os mais renomados matemáticos de toda a Europa, seu nome era Cristóvão Clavio. Pouco se sabe sobre os princípios dos primeiros anos de Clavio, até seu verdadeiro nome de nascença permanece em dúvida, mas sabemos que nasceu em 25 de março de 1538 na cidade de Bamberg, no sul da Alemanha, província da Francônia. Reduto de um príncipe bispo católico, mas cercada pelos territórios protestantes de Nuremberg, Hesse e Saxônia, Bamberg estava na linha de frente da luta pela alma do Sacro Império Romano. Eram cidades como Bamberg o alvo do jesuíta Pedro Canísio ao perambular pelo Império, revivendo o ânimo decaído dos fiéis e exortando-os a assumir uma posição contra a usurpadora maré protestante. É fácil imaginar o jovem Clavio participando de uma das gigantescas missas de Canísio na Catedral de Bamberg e se comovendo pela ardente pregação, mas não temos certeza de que isso de fato tenha ocorrido. O que sabemos é que em 1555, enquanto sua cidade natal rechaçava as forças do margrave protestante Alberto Alcibíades, Clavio estava em Roma. Em 12 de abril foi recebido pelo próprio Inácio de Loyola como noviço da Companhia de Jesus. Clavio tinha apenas 17 anos quando entrou para a ordem, mas tinha 37 ao professar seus votos solenes definitivos. Mesmo considerando o prolongado e rigoroso regime de treinamento jesuíta, 20 anos é um tempo muito longo para um jovem inteligente ter alcançado, de noviço a jesuíta plenamente formado, em especial um que foi desde cedo reconhecido como promissor, e que, em última instância, viria a se tornar um dos jesuítas mais famosos da época. Isso deve ter sido algo a ver com o fato de Clavio passar grande parte do tempo na campanha interna da companhia em prol de uma causa impopular, elevar o estudo da matemática na hierarquia jesuíta, do conhecimento e melhorar o ensino dessa matéria nas escolas da ordem. Alguns membros, como Benito Pereira, colega de Clavio, do Colégio Romano, opunham-se vigorosamente a ele. Não obstante, na época em que Clavio entrou para as fileiras dos jesuítas, professos, em 1575, ele estava caminhando a passos largos para vencer aquela briga. Clavio passou apenas um ano em Roma, após ser admitido na companhia como noviço, antes de ser enviado para uma casa jesuíta em Coimbra, Portugal. Ao contrário dos mosteiros isolados das ordens tradicionais como os beneditinos, essas casas ou residências estavam localizadas no coração da cidade. Ali os jesuítas locais viviam com uma rígida comunidade, sob o comando de um superior nomeado, e saíam diariamente à rua para conduzir suas atividades na sociedade mais ampla. Pouco se sabe sobre os 4 anos que Clavio passou em Coimbra, no fim da adolescência, e começo da casa dos 20 anos, mas sem sombra de dúvida foram anos de formação. Naquele tempo, a cidade era famosa como sede de uma antiga universidade cujo residente mais celebrado era Pedro Nunes, um dos maiores matemáticos e astrônomos da época. Não há evidência direta de que Clavio tenha estudado com Nunes, mas o matemático Bernardino Baldi, que viveu de 1553 a 1617, que escreveu uma breve biografia de Clavio, menciona que ambos se conheceram. De certo, dado o interesse do jovem alemão e do pequeno tamanho da Universidade de Coimbra, é difícil imaginar que Clavio e Nunes não tivessem se encontrado. No entanto, segundo Baldi, Clavio era autodidata, adquirindo conhecimento de matemática por meio de meticuloso estudo dos textos matemáticos clássicos. Quando Clavio foi reconvocado a Roma em 1560,
Era para continuar o estudo de filosofia e teologia e lecionar matemática. Em 1563, dava aula de matemática no Colégio Romano e, por volta de 1565, aos 30 anos, tornou-se professor titular de matemática, posto que conservaria de modo mais ou menos contínuo até a morte. Esse posto, 47 anos depois. Até esse ponto, a carreira de Clávio era respeitável, mas nada extraordinária. Embora reconhecido por seus superiores pela habilidade matemática, era apenas um jovem membro do corpo docente labutando na obscuridade entre colegas que não respeitavam muito seu campo de especialidade. Anos depois, ainda brigava pelo direito de o professor de matemática tomar parte em debates e cerimônias públicas com seus colegas. Queixa que sugere que isso geralmente não acontecia. A despeito de ser detentor de uma cadeira na escola-mãe da companhia, foi excluído durante anos das fileiras dos professos, o que nos diz tudo o que é preciso saber sobre seu status na rígida hierarquia da ordem. Contudo, em algum momento, entre 1572 e 1575, mais de uma década depois de seu regresso das províncias, a carreira de Clávio deu uma drástica guinada. O então recém-eleito Papa Gregório XIII reuniu uma distinta comissão para tratar de um assunto que vinha incomodando a Igreja por séculos, a reforma do calendário. Para assessor técnico da comissão, o Papa indicou o jovem professor jesuíta do Colégio Romano, que alçara fama como perito em assuntos matemáticos e astronômicos. A indicação foi inquestionavelmente uma grande honra para Clávio, colocando-o no centro de um dos projetos mais ambiciosos que a Igreja assumira, e também fez dele o representante oficial dos jesuítas num comitê de alto escalão da Igreja, cujas recomendações seriam conhecidas por muitos e conferidas por estudiosos de toda a Europa. Posto em posição tão visível, esperava-se que Clávio trouxesse honra e distinção para a companhia, incrementando seu prestígio na corte papal. Essa era a proposta difícil, até arriscada, mas um professor de matemática jovem e relativamente desconhecido. Mas Clávio, a sua causa, vinham esperando uma oportunidade dessas. Ordenar o universo. O problema que a comissão foi chamada a examinar vinha se produzindo por mais de 1.200 anos. Em 325, o Concílio da Niceia determinara que a Páscoa deveria ser celebrada na primeira lua cheia após o equinócio da primavera, ou ponto vernal, que, segundo o concílio, caía em 21 de março. Infelizmente, o calendário juliano, usado na época, não se encaixava exatamente na verdadeira duração do ano solar, o tempo que o Sol leva para dar a volta ao mesmo ponto do céu. Enquanto o ano juliano tem exatamente 365 dias e 6 horas, o verdadeiro ano solar tem quase exatamente 11 minutos a menos. Essa discrepância minúscula não tem importância de um ano para o outro, nem mesmo durante o tempo de uma vida de uma pessoa. Mas um erro de 11 minutos, repetido mais de 1.200 vezes, acaba se acumulando. E por volta da década de 1570, a data do equinócio de primavera mudara para 11 de março. E a data da Páscoa, a festa mais importante no calendário cristão, havia ido junto. Se nada fosse feito para corrigir o problema, o erro continuaria a crescer e a Páscoa a se deslocar. Ao mesmo tempo, o calendário lunar, usado para calcular a data da ocorrência da lua cheia, tinha um problema parecido, deslocando um dia a cada 310 anos. No século XVI, a lua cheia apareceria 4 dias depois da primeira, da data prevista pelo calendário. Tudo isso era inaceitável, não estava em risco só a data da Páscoa, mas todo o calendário de festas e dias santos, para não mencionar o calendário agrícola e sazonal, jogado na mesma desordem. Já no século XIII, o filósofo inglês Roger Bacon havia se queixado de que o calendário era intolerável para todos os sábios, horrível para todos os astrônomos e ridículo para todos os calculadores. Na verdade, o próprio sentido de tempo e sua regularidade estava de tal forma caótico para toda a cristandade que a Igreja, guardiã dos ritmos sagrados da vida, foi chamada a agir. Vários concílios eclesiásticos, a começar pelo Concílio de Constança, que foi de 1414 a 1418, tentaram solucionar o problema, mas nada resultou desses esforços. Finalmente, o Concílio de Trento, que se reuniu periodicamente na cidade de Trento, na Itália setentrional,
entre 1545 e 1563, ordenou que fosse convocada uma comissão especial, com propósito expresso de reformar o calendário. Mais ou menos uma década depois, o recém-eleito Papa Gregório XIII finalmente agiu em obediência ao decreto do concílio. A tarefa da comissão de que Clávio integrava era complexa. Primeiro, precisava determinar a dimensão exata dos erros dos calendários juliano e lunar. Depois, tinha de criar novas tabelas lunares que predissessem acuradamente as fases futuras da Lua. Por fim, devia corrigir o deslocamento, já acumulado, e propor um novo calendário que evitasse o erro. Em 1577, a comissão enviou um compêndio de mudanças propostas para os principais eruditos católicos, solicitando comentários e sugestões. Depois de analisar e classificar as muitas respostas, a comissão ficou particularmente impressionada com as propostas simples e elegantes do médico da Calábria, Luigi Lilio, Aloysius Lilius. Em setembro de 1580, quando a comissão apresentou suas conclusões ao Papa, baseava amplamente suas recomendações nas sugestões de Lílio. A primeira recomendação era para, de uma só vez, corrigir o calendário eliminando-se 10 dias, para evitar que o problema ressurgisse em séculos futuros. A comissão também propôs um ajuste permanente do calendário juliano. Como antes, todo ano divisível por 4 seria bissexto, com duração de 366 dias ao invés de 365, mas ao contrário do calendário antigo, anos que fossem divisíveis por 100, por exemplo, 1800, 1900, seriam normais, de 365 dias, com exceção dos anos divisíveis por 400, que continuariam bissextos. O efeito combinado seria reduzir a duração do ano em 10 minutos e 48 segundos, sincronizando de forma eficaz o ano do calendário com o ano solar. Daí em diante, o equinócio da primavera cairia sempre em 21 de março. Em fevereiro de 1582, na bula papal Inter Gravíssimas, o pontífice oficializou a mudança, aceitando as recomendações da comissão, decretou que a quinta-feira, dia 4 de outubro daquele ano, seria seguida da sexta-feira, 15 de outubro, tornando 1582 um ano de apenas 355 dias registrados, e também instituiu o calendário concebido por Clávio e seus colegas, ainda hoje usado ao redor do mundo. Ele é conhecido apropriadamente como calendário gregoriano. Ao longo de todo esse processo, o conhecimento astronômico e matemático de Clávio foi indispensável. Fora tarefa sua apresentar os cálculos astronômicos mais atualizados para seus colegas da comissão, menos aptos tecnicamente. E, sem dúvida, desempenhou um papel fundamental no novo cálculo das fases da Lua e na análise de várias propostas acadêmicas para a reforma do calendário. Durante todo o processo, provou-se não só um excelente matemático e astrônomo, mas também alguém capaz de navegar pela intricada política da corte papal. Em anos posteriores, quando outros membros da comissão haviam retomado suas ocupações regulares, Clávio surgiria como porta-voz público do novo sistema, publicando uma explicação de 600 páginas acerca do novo calendário e lidando com suas críticas veementes. O obscuro e pouco apreciado professor do Colégio Romano tornara-se um matemático de primeira linha, um porta-voz da ascendente ciência matemática, um jesuíta professo e a face pública da ordem. Ele nunca mais olharia para trás. Uma vitória matemática. A reforma gregoriana do calendário foi um triunfo espetacular para a Igreja Católica nos sombrios dias de sua luta com os hereges protestantes. Aí estava o Papa exercendo sua autoridade universal para corrigir um problema que vinha perturbando a humanidade por mais de um milênio. Numa exibição de poder quase divino, o Papa transformou o ano, os feriados religiosos e as estações para milhões de pessoas em todo o globo. Um baixo relevo no monumento do Papa Gregório XIII, na Basílica de São Pedro, em Roma, do escultor Camillo Rosconi, mostra os membros da comissão da reforma do calendário como Clávio, segundo a tradição jesuíta, ajoelhado no centro. Ele apresenta o novo calendário ao Papa, sentado em seu trono, com os braços bem abertos, apontando para o globo,
como se ele fosse seu e de mais ninguém. Ainda que os inimigos protestantes do Papa, com toda certeza, contassem entre seus membros estudiosos tão cultos e capazes como Clávio e seus colegas de comissão, nenhum príncipe ou clérigo protestante podia se tornar, como o Papa, senhor do próprio tempo. Os protestantes não tiveram escolha a não ser reconhecer o poder compulsório da proclamação papal e sua capacidade ímpar de reordenar o universo. Quanto isso foi problemático para eles pode ser vislumbrado em Ignatius His Conclave, sátira anti-jesuíta do poeta e clérigo inglês John Donne, datada de 1611. Inácio, na descrição de Donne, reside no inverno dos seus associados, entre eles Clávio, nosso Clávio, proclama Inácio, deve ser honrado pelas grandes dores que assumiu no calendário gregoriano, pelo qual tanto a paz da Igreja quanto os negócios civis foram egregiamente afetados. Tampouco o próprio céu escapou de sua violência, mas desde então obedeceu seus compromissos, assim como São Estevão, João Batista e todo o resto, que foram comandados a operar milagres em certas datas apropriadas. Não comparecem agora antes da chegada do dia, como estavam acostumados a fazer, mas são despertados 10 dias antes e obrigados por ele a descer do céu para cumprir suas obrigações. A sátira mordaz não mascara a sincera consternação anticatólica de Donne por ter sucumbido ao reordenamento papal do tempo religioso e do tempo civil. Príncipes protestantes foram forçados a uma desagradável escolha. Podiam aceitar o calendário gregoriano e, desse modo, reconhecer de forma implícita a autoridade universal do Papa, ou rejeitá-lo e manter um calendário constrangedoramente errado. Sentindo-se acuados, eles reagiram com uma compreensível confusão. A rainha Elizabeth I da Inglaterra, no começo, anunciou que acompanharia a reforma, apenas para voltar atrás diante da oposição da Igreja da Inglaterra. A reforma gregoriana só chegaria às Ilhas Britânicas em 1752. A República Holandesa dividiu-se com algumas províncias adotando a reforma de imediato, enquanto outras mantiveram o calendário juliano até 1700. A Suécia foi e voltou entre os dois calendários até o final decidir-se pelo gregoriano, em 1753. Mais para leste, a Igreja Ortodoxa Russa, cuja rixa com o Papa precedia Lutero em 600 anos, também apegou-se ao calendário juliano, até que os bolcheviques, de quem não se podia desconfiar de serem agentes papais, impuseram o calendário reformado em 1918. O último país europeu a adotar o calendário gregoriano foi a Grécia, em 1923, quase 3 séculos e meio depois que Clávio e seus associados completaram seu trabalho, fazendo vigorar um calendário que tomou conta do mundo. A Igreja Romana exibiu autoridade de comando, enquanto seus rivais mostraram apenas fraqueza e confusão e as limitações inerentes de suas igrejas nacionais. A reforma do calendário era precisamente o tipo de triunfo que a Companhia de Jesus batalhava para conquistar. Aí estava um exemplo perfeito da Igreja Católica impondo verdade, ordem, regularidade ao mundo sem regras. Como Santo Inácio na obra-prima de Rubens, o Papa Gregório trazia a luz da verdade universal para o povo, que por muito tempo sofrera em trevas e confusão. A reação às reformas confirmou isso. Onde quer que a palavra do Papa fosse lei, ordem, paz e verdade prevaleceriam. Onde quer que governassem hereges e cismáticos, persistiriam erro, confusão e conflito. Nada podia ilustrar melhor a justeza da abordagem, que era a essência da visão de mundo dos jesuítas. Aqui, acreditavam eles, estava o modelo para o triunfo final da Igreja Romana. A vitória decisiva da Igreja Romana na questão do calendário parecia ainda mais impressionante, quando comparada com o impasse que prevalecia em outras áreas da disputa teológica. Os católicos, por exemplo, acreditavam que a graça de Deus era concedida aos pecadores apenas por meio da Santa Igreja e seus sacramentos ministrados por um padre ordenado. Os protestantes, ao contrário, acreditavam no sacerdócio de todos os crentes, querendo com isso dizer que Deus concederia sua graça diretamente a eles.
Os católicos acreditavam que Cristo estava presente no pão e no vinho durante o sacramento da missa. Os protestantes acreditavam que Cristo estava presente em todo lugar, Lutero, ou que a missa era uma pura celebração ritual de seus sofrimentos, Zwingli. Os católicos acreditavam que Deus levaria em conta as boas obras do homem em seu mundo para determinar se ele seria salvo ou condenado. Os protestantes julgavam que somente a fé e a graça divina tinham importância. Aos católicos acreditava-se que a Bíblia exigia interpretações por parte da hierarquia e da tradição da Igreja. Os protestantes achavam que a Bíblia era um guia claro para o comportamento correto, acessível a qualquer um. E assim por diante, o que esses argumentos tinham e ainda têm em comum é que eles são inteiramente inconclusivos. Desde os dias de Lutero até hoje, nenhum lado cedeu um centímetro, nem viu razão para tanto. É certo que os defensores de ambos os lados engajaram-se em debates apaixonados, com frequência violentos. Publicaram caricaturas grosseiras uns dos outros, retratando Lutero como um emissário do diabo ou o Papa como um anticristo, e as espalharam ao máximo, permitindo pela nova tecnologia da imprensa. Publicaram panfletos populares denunciando mutuamente suas doutrinas como heréticas e catecismos detalhando os fundamentos de cada fé. Redigiram tratados como a Instituição da Religião Cristã de Calvino ou Disputationes Metaphysicae do jesuíta Francisco Suárez e, ocasionalmente, envolvendo-se em debates formais, como o que Lutero manteve com Eck em 1519. Contudo, apesar do empenho, do tempo e dos recursos investidos nessas batalhas, nenhum lado foi capaz de impor ao outro sua posição. Que contraste entre esse atoleiro de indecisão e a gloriosa, claríssima vitória conquistada pela Igreja Romana com a reforma do calendário. Se o segredo do triunfo do calendário pudesse ser infundido nesses outros campos, a vitória final do Papa e da Igreja estaria assegurada. Clávio acreditava que sabia qual era esse segredo, a matemática. Disputas teológicas e filosóficas podiam se prolongar para sempre, acreditava ele, porque não havia maneira universalmente aceita para decidir quem estava certo e quem estava errado. Mesmo quando o lado possuía a verdade absoluta, como Clávio acreditava, e o outro nada senão erros, os adeptos dos erros ainda assim podiam recusar-se a aceitar a verdade. Mas a matemática era diferente. Com ela, a verdade se impõe por si só, à audiência. Quer ela queira, quer não. Podia-se discutir a doutrina católica dos sacramentos, mas não era possível negar o teorema de Pitágoras. Ninguém podia contestar a exatidão do novo calendário, pois ele se baseava em detalhados cálculos matemáticos. Aqui, acreditava Clávio, estava a chave para o triunfo final da Igreja. Termino aqui então na página 75. Tchau, tchau.